que é o fluido magnético, é um fluido cônico. Por ser magnético, ele é transmissor de energia. Então, quando a gente se propõe a despertar algo que tenha efeito positivo no ambiente que a gente está, a gente tem que lembrar que a gente é energia e as nossas energias é que se dissipam por esse local. E aí Emmanuel diz o seguinte: todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Se eu chego num local, eu sou um cara que comento, sei lá, alguma coisa, não pode me ver aqui, alguma coisa assim que não seja muito agradável e tal, você já fica marcado por esse tipo de atitude, de ação, né? Então você chega no ambiente e fala, chegou o cara que fala sobre isso ou aquilo, e aí se leva por uma conversa dessa. Agora, se a gente é uma pessoa que até sabe desses envolvimentos, no entanto, a gente está num processo de transformação interior, a gente já não consegue mais aceitar determinadas coisas. E aí essas coisas se acontecem de que forma? Chegou o cara, você se com licença, se retira, ou qualquer coisa nesse sentido, com muita educação. Por quê? Porque aquele ambiente não faz mais parte do teu convívio, não faz mais parte do teu modo de ação, do teu modo de operação. Então, por isso que diz, todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular, nossa, que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Imagina você chegar num lugar onde você olhar, e evidentemente nós temos que tomar muito cuidado com vaidade nesse sentido. Você chegar num local, olhar como Simão Pedro, por exemplo, chegava para aqueles mutilados, aqueles sofredores, e que para ele trazia, como diz Emmanuel aqui, esperança e alívio, reconforto e alegria. A dor física sumia, a paz de espírito reinava, a paz interior, a harmonia interior reinava naquela criatura. Então a dor física ela já não sentia mais. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção descobrirás a qualidade da tua sombra, ou seja, a tua psicosfera, a tua mente, e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Se a gente se envolve com o Evangelho de Jesus, se a gente realmente começa a colocar em prática, por menor que seja o passo que a gente está dando, a gente já passa a reconhecer dentro de nós aquelas deficiências que nós temos que superar. Isso é a transformação interior. Isso é a reforma íntima. Pedro descobriu qual era a sua deficiência. Na verdade, Pedro tinha medo de ficar sem Jesus. E tinha medo das consequências de se declarar cristão. A partir do momento que ele viu que a vida é eterna, que a vida é única, né? Ela é eterna, nós somos eternos. Desculpe, nós somos imortais, eternos só Deus. Nós somos imortais. Quando ele viu que tinha sequência, quando ele percebeu a presença de Jesus ressuscitado, quando ele percebeu todo o ensinamento daqueles 40 dias que Jesus ressuscitado ainda continuou com os discípulos, ele percebeu que ele poderia fazer. Assim como Paulo. Eu até anotei aqui uma pequena frase que Paulo disse na sua carta aos Romanos. Não sede conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, cada um de nós tem responsabilidade pelas ações que tomamos e pelo ambiente que a gente pode despertar paz, harmonia ou irradiar
irritação, desconfiança. Somos responsáveis pelos nossos atos. E esses atos, de nossa responsabilidade, eles não são criados por questões externas a nós, mas sim internas a nós. Por isso que a gente insiste muito em falar de forma íntima e transformação interior. Bem, eu trouxe esse livro aqui, porque esse livrinho aqui é Pensamento e Vida. É um livrinho, ele está todo riscado, ele está todo sombreado. Aqui é um livro que eu leio muito. Tem um capítulo 8, que chama-se Associação. Quem tiver a oportunidade, pegue na biblioteca aí do professor, né? É um livrinho pequenininho. Numa sentadinha vocês leem esse livro. E garanto que vocês vão querer ler de novo. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Foi o que eu falei. A gente vive em interação constante. Então, não tem como a gente não criar algum tipo de impacto com aqueles que a gente convive. E mais à frente ele diz: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher o caminho que a gente quiser, né? Aí nós temos que arcar com a consequência do caminho escolhido. Tá bom? Bem, eu, caminhando para o encerramento, já está chegando o horário. Então, eu queria compartilhar com vocês. A gente fala de amor, e dentro desses sentimentos de caridade, amor, tem, vamos dizer assim, uma vertente que se chama compaixão, né? Então, muitas vezes, a gente olha e fala: que dó. Não é que dó, compaixão. A gente tem esse sentimento por alguma pessoa mais necessitada, e você vai lá e auxilia. Isso é compaixão. Eu queria compartilhar com vocês não vou ler ele todinho, vou fazer um resumo, mas tem um livro que se chama Contos e Apólogos. Foi psicografado pelo Chico, foi editado por Humberto de Campos, o irmão X. E no capítulo 38 chama-se A Esmola da Compaixão. Tinha a chamada Casa dos Apóstolos, onde Pedro e os demais apóstolos acolhiam as multidões necessitadas. Então ali frequentavam pobres, coxos, mutilados, crianças com doença, enfim, os mais necessitados. E num determinado dia Pedro estava lá, talvez cansado pelo excesso de trabalho, ou talvez desanimado pelas, como diz Humberto de Campos aqui, pela hipocrisia do mundo. E aí começou a entrar algumas pessoas. Então Pedro foi observando para o seu auxiliar, que chamava Roboão, dizendo o seguinte: observa aquele homem que vem lá de braços secos e distendidos. Desculpa, o auxiliar dele chamava Zenon. Esse que chegou é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofrer agora as consequências, ou seja, Pedro estava fazendo julgamentos. Logo após, indicando uma mulher que estava toda ferida, que se arrastava, ele dizia o seguinte: que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvi-te o riso imundo à frente dos escravos agonizantes. Fora daqui. Aí, de repente, entrou um outro que dizia assim: não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e dos órfãos? E assim foi. Então Pedro realmente naquele dia estava intolerante. E de repente entrou já num compartimento vazio, onde as pessoas estavam indo embora, a névoa estava caindo, estava anoitecendo, e aí entrou um velho, uma outra filha, entrou ali no ambiente, e
Pedro então disse a ele, não está vendo que não é bem assim, né? Mas eu estou resumindo. Não está vendo que nós estamos fechando a casa, o que queres? E esse maltrapilho apresentava a mão um pouco sangrando. Então, e aí Pedro perguntou, quem és tu que chegas a estas horas quando o dia de trabalho já terminou? E como o desconhecido não respondeu, Pedro insistiu, firme. Havia-te sem demora, dize depressa o que vens. Nesse instante, Pedro olhou a rosa de sangue na mão. E aqui eu vou ler. Deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam daquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz, e ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre. E, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito. Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste. Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. O rude Pedro, mais amoroso pescador, mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido num aposento isolado, somente havia a sombra da noite que avançava de leve e não X. Ou seja, a transformação de Pedro, ela não se modificou no momento em que ele estava intolerante, porque todos nós vamos passar por esse momento. O importante é reconhecer o momento, como eu digo, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E renovar novamente. O processo de renovação nosso é contínuo, de transformação interior é contínuo. Então, que a gente possa continuamente fazer esse processo de transformação, porque certamente nós vamos despertar, nós vamos impactar positivamente todos aqueles que convivem com a gente, especialmente os familiares, que são com quem nós temos os nossos maiores débitos, os nossos maiores acertos. E muitas vezes nós temos dificuldade de fazer esses acertos. Então cabe a nós, não podemos jogar para os outros responsabilidades que são nossas. Cabe a nós desenvolver esse processo de transformação íntima, para que a gente possa despertar em cada um daqueles que a gente convive o melhor do ambiente que a gente pode conviver. A paz interior, a harmonia interior e a luz que brilha. Aliás, Jesus disse, né? Vós sois luzes, então que brilhe a nossa luz. Muito boa noite a todos. Muita paz. Obrigado. Devolveu a bola já? Já devolveu a bola? Devolveu? A bola? Já. Minha parte já foi. Obrigado. Muito obrigado. Então, queridos amigos, dando sequência ao nosso Evangelho e Orações de hoje, nós vamos fazer as nossas vibrações, nossa doação de amor, doação de energia, para que os amigos do plano espiritual, as correntes do plano espiritual possam aproveitar essas nossas energias em favor da paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo, através das negociações, a paz para todo o nosso planeta. Em especial a paz entre Israel, Estados Unidos, Irã, Ucrânia e Rússia. Que possa haver um acordo entre esses governantes para que o cessar-fogo se estabeleça, para que a paz se estabeleça e os países possam ser reconstruídos e a sua população viver em paz. Vamos fazer uma vibração muito especial em favor daqueles que desencarnaram no terremoto da Venezuela.
Por enquanto, 1.450 pessoas, mas temos 50 mil desaparecidos. Então, nós vamos vibrar que as correntes médicas possam ali estar presentes, resgatando esses irmãos desencarnados, encaminhando-os a hospitais, casas de saúde, pronto-socorros do mundo espiritual, para serem ajudados, para serem encaminhados com muito amor e com muito carinho. E vamos vibrar também para que as equipes de resgate possam ser intuídas a encontrar aqueles desaparecidos sobre os escombros e trazê-los de volta aos seus familiares. Vamos vibrar também pelo nosso Brasil, que o nosso país possa ter uma paz, um equilíbrio entre os poderes da República, para que nós possamos voltar a crescer com saúde, com educação e com alimentação a todo o povo brasileiro. Vamos vibrar por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, Mestre Jesus, onde haja um leito de dor, que a tua paz e o teu amor e a tua cura possam estar presentes, ajudando a todos esses irmãos. Se não for possível a cura, que sejam aliviadas as suas dores. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram detentos. Que esses irmãos possam se arrepender dos males que praticaram, possam pedir perdão a Jesus, ao plano espiritual, por tudo aquilo que fizeram de errado, e que possam se iniciar a sua regeneração ainda nesta encarnação no planeta Terra. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as tuas caravanas socorristas, Mestre Jesus, possam resgatar, ajudar, encaminhar esses irmãos às colônias do plano maior da espiritualidade para reiniciarem a sua jornada no mundo espiritual. Nós vamos vibrar por todos aqueles que são ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro ou de drogas. Que o teu Evangelho, Mestre Jesus, possa ser o norte para que eles possam sair dos seus vícios, possam seguir um caminho novo, possam crescer e evoluir. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, Mestre Jesus. Que a tua presença ali esteja mostrando, através dos teus exemplos, o caminho para esses irmãos tendem a seguir. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões. Que os dirigentes das religiões encontrem e entendam que o Deus é único, que o que Ele quer é a paz entre todos os homens. Vamos vibrar também por todos aqueles que são irmãozinhos desaparecidos. Quer sejam crianças, quer sejam jovens, quer sejam adultos. Que as equipes de resgate também possam ser intuídas no sentido de encontrar esses irmãozinhos e trazê-los de volta ao seio de suas famílias. Nós vamos vibrar também por todos os lares em desarmonia. Que a tua luz branca esterilizadora, Mestre Jesus, possa invadir cada um destes lares, trazendo ali a paz, o equilíbrio, a harmonia, retirando ali fluidos deletérios, miasmas e irmãozinhos que possam trazer a discórdia. Que esses lares possam frutificar o amor, a paz, o equilíbrio. Vamos vibrar por todos os nossos desafetos, quer seja desta encarnação ou de encarnações anteriores. Mestre Jesus, que os bons espíritos possam levar o nosso pedido de perdão a todos os nossos desafetos dessa encarnação e de encarnação anteriores. Que nós possam levar também o nosso pedido de perdão, de arrependimento a todos eles. Nós vamos pedir também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, que todos eles recebam em seus lares a luz de Jesus, as bênçãos, harmonia, equilíbrio do nosso Mestre Jesus para cada um dos seus lares. Nós vamos vibrar também por todos os nomes dos irmãozinhos que se encontram no chat do Evangelho virtual de hoje. Que todos esses irmãozinhos possam ser acolhidos pelas equipes do plano maior da espiritualidade,
que todos eles possam receber as suas bênçãos, possam receber o seu carinho, o seu amor, para continuarem na sua jornada. Também vibremos aos amigos do plano espiritual as correntes médicas para que fluidifiquem todas as águas aqui presentes, daqueles que aqui trouxeram as suas garrafas de água, assim como as águas daqueles que nos acompanham virtualmente no Evangelho de hoje. Vibremos agora pelos nossos lares. Vamos mentalizar cada cômodo do nosso lar como sendo limpo e esterilizado pela luz branca do nosso Mestre Jesus. E que essa luz branca, Mestre Jesus, possa limpar cada um dos cômodos do nosso lar, retirando todos os fluidos negativos, fluidos deletérios, miasmas. E se irmãozinhos ali houverem com o intuito de trazer a discórdia, possam ser esclarecidos, encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. Vibremos agora finalmente por nós mesmos. Que a luz branca de Jesus nos envolva, nos traga o equilíbrio, nos traga proteção, energização, para que sigamos em frente no nosso caminho diário. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, as correntes que trabalham nesta casa, por tudo aquilo que temos recebido e que vamos receber durante a nossa cromoterapia. Que possamos estar equilibrados, tranquilizados para receber essas energias, com o coração e a mente aberta, para que tudo penetre em cada um de nós, com amor e com caridade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora aos nossos recados. Temos os recados de sempre, né? Começando pelos recados das nossas cestas básicas, das famílias que a gente ajuda, 35 famílias todos os meses, e a gente sempre pede a vocês, aqueles que puderem, os gêneros alimentícios não perecíveis. Os gêneros estão ali no quadro branco, aqueles que puderem nos trazer nas quartas-feiras e entregar para o Luiz no bazar, nós agradecemos imensamente. Aqueles que não quiserem trazer, quiserem fazer um Pix no lugar da doação, também tem o Pix ali no quadro, vocês podem também fazer a doação através do Pix. O bazar que nós temos no fundo da casa, quando vocês saem da sala de cromoterapia, é um bazar que tudo que vocês ali adquirirem vai reverter para a manutenção da casa, para as cestas básicas e para tudo mais que a gente gasta na casa. Nós temos as nossas lives nas quartas-feiras e domingos, às 20 horas, através do Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Então, no domingo, seria o nosso Evangelho semanal. Aqueles que quiserem fazer o Evangelho junto conosco, é só entrar no Facebook nos domingos, 8 horas da noite, 20 horas, e podem acompanhar conosco o Evangelho virtual que nós fazemos. Também como aqui na casa, cada semana um palestrante diferente, cada semana um assunto diferente, então não fica monótono, não fica enjoativo. E lá também do mesmo formato que aqui, nós temos a palestra, temos a mensagem que já é colocada no Facebook antes do Evangelho, e depois vibrações, orações, para que a gente encerre o nosso domingo em paz, tá bom? Nós temos entrevista de orientação na casa, às vezes as pessoas querem trocar alguma ideia, falar alguma coisa, trocar alguma dúvida, tem alguma doença em particular que querem tratar, e o Cláudio Mir então está aqui nas quintas-feiras para atender vocês. Para vocês serem atendidos, façam a inscrição ali com a Margarida na recepção, ela anota. O horário que ele atende é das 19 às 21 horas. Vocês escolhem o melhor horário que não esteja preenchido e vocês podem vir conversar com ele. Essa entrevista é uma entrevista também importante se vocês quiserem passar no tratamento agendado de cura, que é um tratamento de cura que nós temos no último sábado de cada mês. E esse tratamento é aquela sala de cromoterapia repleta de médios, de 20 a 25 médios, cabe na sala, e um paciente por vez entra na sala para receber o tratamento. Então, esse tratamento é feito, no mínimo,
em 3 últimos sábados consecutivos. Aqueles que se sentirem bem e que quiserem continuar, nos sábados seguintes, podem continuar. Não é porque, já fiz 3, não posso ir mais? Não, pode continuar. Tem gente aqui, esse tratamento de cura já tem 15 anos na casa. Tem gente que veio no primeiro e está aí até hoje vindo todos os sábados de cura, né? Então, é questão de cada um o que quer fazer, né? A gente sempre recomenda que quem faça o tratamento de cura venha depois nas quartas-feiras para fazer a sua manutenção, não é verdade? Nós temos curso na casa, curso básico e curso de orientação e educação mediúnica, os dois nas terças-feiras, às 20 horas. O curso básico é online, totalmente online, não precisa vir na casa. O professor Carlos monta um grupo de WhatsApp, que ele já está, porque o curso já está rolando aí, e ele chama vocês no horário do curso e faz o curso. Concluído o curso básico, na sequência, aqueles que se interessarem podem fazer o curso de orientação e educação mediúnica, que também é às terças-feiras, às 20 horas. E uma boa parte das aulas online, mas temos algumas aulas presenciais, né? Como tudo que é mediunidade, necessita treinamento presencial. Portanto, a cada 3 aulas online, temos uma aula presencial para o exercício da mediunidade, para educar a nossa mediunidade. No andar de cima nós temos uma biblioteca com mais ou menos uns 1000 títulos, e vocês podem pegar o livro, levam, leem, fica um mês com um livro, depois traz, troca e pega outro, e assim vocês podem ir se atualizando e aprendendo mais sobre a nossa doutrina espírita. Eu sempre recomendo que vocês tragam as suas garrafas de água para fluidificar quando entrarem na sala. Não é obrigado, traz quem quer, quem esqueceu ou quem quiser adquirir, o Luiz do Bazar tem água ali para vocês comprarem e para levar para dentro da sala, tá bom? E nós temos aqui uma rifa para ajudar a casa também, que é um jogo de taças, um conjunto para churrasco e um rádio FM que dá para pôr USB e etc. Aqueles que quiserem nos ajudar, a rifa está com a Margarida também, por favor, nos ajudem. Obrigado, uma ótima noite a todos, boa cromoterapia e até a semana que vem, se Deus quiser.